Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Didata. E no vídeo de hoje eu quero falar de 3 métodos infalíveis para aprender inglês. Esses são métodos comprovados cientificamente para aprender não só inglês, como outros idiomas e outras matérias. As informações que eu vou compartilhar no vídeo são de um vídeo do canal ASP Science, que é um canal que reúne pesquisas e apresenta em vídeos de maneira fácil de entender. O canal é em inglês, então se você quiser praticar, assista o vídeo do canal também. O primeiro método é chamado Generation Effect. Quando fizemos provas sobre algum assunto, as provas têm o intuito de testar o nosso conhecimento, mas na verdade as provas não são muito úteis para testar o conhecimento real, mas são uma boa ferramenta para aprender alguma coisa nova. O estudo mostrou que os alunos que fizeram um teste antes de estudar, eles aprenderam mais do que os alunos que só estudaram. Então eles fizeram um teste antes do teste só para testar os conhecimentos. Por eles fazerem mais erros e terem que imaginar mais a resposta de algumas questões, eles acabaram aprendendo mais do que alguém que só estudou aquela matéria e não testou o conhecimento na matéria. Isso acontece porque a gente acaba lembrando muito mais de alguma coisa que a gente errou e foi corrigido do que alguma coisa que a gente já leu certo. Então, quando a pessoa faz um teste e erra, aquilo fica mais gravado na memória do que uma pessoa que leu a informação e não foi testado naquilo. Então, aquilo é que a gente acaba esquecendo mais. É o que a gente fala de errando que se aprende, e eles chamam no vídeo de hypercorrection, porque quando a gente corrige alguma coisa que está errada, a gente memoriza melhor do que quando a gente não é corrigido. E como a gente pode aplicar isso no inglês, na aprendizagem de idiomas? A gente não precisa esperar ter um nível muito grande, que é uma coisa que as pessoas fazem. A gente espera ter um nível avançado para daí falar, espera ter certeza para ir tentar. Então não tenha medo de errar, porque se você falar errado, se você escrever errado, você vai ser corrigido e assim você vai aprender melhor do que esperar ter tudo perfeitamente correto. Então eu vou desafiar vocês, comente aqui embaixo alguma coisa em inglês contando como você estuda em inglês. Não tenha medo de errar, eu vou corrigir os comentários e ajudar vocês a melhorar em inglês. O segundo método que eles comentaram é o spacing, que a gente conhece como a repetição espaçada. O estudo que eles fizeram eram com 2 grupos que estavam estudando espanhol e eles tinham 8 horas para estudar. Então, um grupo estudou 8 horas seguidas e o outro grupo estudou 4 horas e depois de um mês eles estudaram mais 4 horas. Então, eles estudaram a mesma quantidade de tempo, então o mesmo tanto de estudos, mas em tempos diferentes. Então, eles tiveram um espaço, um intervalo entre os estudos e o outro grupo estudou direto esse tempo. E depois esses 2 grupos foram testados depois de 8 anos para ver quem lembrava mais sobre o que eles tinham estudado. E o grupo que estudou separadamente as 4 horas de uma vez, depois 4 horas, teve um resultado muito melhor do que aqueles que estudaram 8 horas seguidas e depois não estudaram mais. Isso não quer dizer que você deve estudar 4 horas por mês e depois só no outro mês estudar, mas é que é melhor separar o tempo e estudar um pouco cada dia do que estudar tudo de uma vez só. E revisar conteúdos de maneira espaçada, porque isso vai ajudar você a lembrar no longo prazo. Não adianta a gente pegar uma lista e ficar repetindo aquelas palavras 1000 vezes para decorar uma lista de palavras e depois nunca mais usar. Vale muito mais a pena a gente aprender algumas palavras e depois de alguns dias repetir aquelas palavras e separar o estudo dessa maneira. O terceiro método é o interleaving, que é ao invés de você estudar uma coisa só sempre, você faz um estudo alternado das matérias. Esse estudo eles fizeram com pessoas que estavam aprendendo a tocar piano. Então, o primeiro grupo aprendeu só um som. Então, na verdade, era uma combinação de 2 teclas. E eles praticaram o tempo todo só essas 2 teclas. E o segundo grupo praticou 4 teclas. Então, o mesmo do que o primeiro grupo. Então, o primeiro som, né, que eram 2 teclas, e mais 2. De um modo geral, o primeiro grupo que só praticou 2 teclas, eles tiveram mais prática com aquelas teclas porque eles só focaram naquilo. E o grupo que alternou, que fez o interleaving, teve menos prática na técnica, mas quando eles trouxeram os 2 grupos para verificar, o grupo que praticou 4 teclas estava melhor em todas as teclas, inclusive na que o outro grupo tinha praticado mais. Mesmo eles tendo menos tempo de prática, porque eles estavam dividindo o tempo entre 2 técnicas, né, 2 sons que eles estavam praticando, eles foram melhores do que os outros. Eles também usaram um exemplo de um estudo com matemática. Então, alguém que está estudando só um tipo de problema de matemática não se saiu tão bem do que alguém que estava praticando 3 tipos de problemas diferentes ao mesmo tempo. Eles mostraram que isso ajudou as pessoas a focarem mais na resolução de problemas e criarem habilidades de resolução de problemas no modo geral. Então, eles ficaram melhores nessa resolução e avançaram melhor em todos os tipos de problemas, comparado com alguém que só praticou um tipo. E é isso que eu falo na maioria dos meus vídeos, para não focar num método só, que as pessoas querem aprender só com Duolingo, só com uma série. E é bom ter essa variação, você acaba melhorando habilidades diferentes. Além dos estudos científicos que mostram isso, eu acredito que isso também ajuda na motivação quando a gente está aprendendo. Porque se a gente faz só uma coisa sempre, isso acaba desmotivando.
quando você tem maneiras diferentes para não cair na rotina de ficar muito chato, o estudo fica um pouco melhor e você continua motivado ao longo prazo. Até porque não existe um aplicativo, um curso, uma série que reúna todos os conhecimentos de um idioma. Então você precisa ter contato com coisas diferentes para aprender, porque não tem um recurso só que seja tão completo que vai te ensinar tudo. E também podemos observar esse método do interleaving quando estudamos frases completas em vez de estudar palavras soltas. Porque em uma frase completa você está estudando coisas diferentes ao mesmo tempo. Você está aprendendo vocabulário, você está aprendendo preposições, a gramática, como é que junta. E quando você está aprendendo uma palavra solta, você está focando em uma coisa só. E além de você estar aprendendo mais coisas ao mesmo tempo com uma frase em vez de focar em palavras, você provavelmente vai lembrar mais as palavras individuais que você viu em uma frase do que umas palavras individuais que você viu em uma lista. Um exemplo que eu tenho disso é quando eu estava aprendendo francês e eu aprendi os dias da semana numa lista, né? Com lista dos dias da semana. O que aconteceu era, eu lembrava assim dos dias da semana, mas cada vez que eu tinha que falar, por exemplo, quinta, eu tinha que lembrar todas as palavras da lista para chegar no dia que eu queria falar. Então eu lembrava da lista em ordem, então eu não conseguia usar, não vinha rapidamente aquela palavra. E quando eu comecei a estudar e ver essas palavras, ver os dias da semana dentro de frases, eu consegui memorizar de uma maneira mais eficaz, porque quando eu precisava falar quarta-feira, eu não tinha que pensar segunda, terça para chegar na quarta. Eu conseguia falar quarta mais automaticamente. Então, estudar com frases, que é uma maneira do interleaving, porque eu estudei os dias da semana, mas também usei a estrutura da frase e outras palavras, acabou sendo mais eficaz do que focar só nos dias da semana. E o quarto método é se inscrever no método autodidata. Os cientistas comprovam que você vai aprender mais rápido. Just kidding. Então, esses são os 3 métodos comprovados cientificamente para aprender idiomas e outras matérias. Como o canal é focado em idiomas, eu tentei trazer o exemplo de como usar esses métodos para idiomas, mas você pode aplicar isso para outros tipos de estudo. Não quer dizer que outros métodos não funcionam, mas são esses os 3 métodos que são comprovados cientificamente para funcionar. E você usa algum desses métodos para aprender inglês? Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!